Seguindo então, por favor, qualquer pergunta, qualquer dúvida, basta solicitar. Princípios e fundamentos do coaching na sequência. Da onde veio o coaching? Na página 4. Em 1500, surgiu na Inglaterra o uso da palavra coach para denominar aquele que conduz uma carruagem que transporta pessoas de um lugar para o outro. Ou seja, coach veio de cocheiro. E, na verdade, nós somos cocheiros até agora. Nós somos cocheiros. Vocês vão sair daqui cocheiro. Exatamente. Você vai levar as pessoas ao estado desejado. O coaching é um processo muito simples. É muito simples o processo de coaching. É levar pessoas do estado atual para o estado desejado. Da onde elas querem, da onde elas estão, para onde elas querem ir. Se você é efetivo em levar pessoas do estado atual para o estado desejado, falar bem a verdade, no terceiro dia aqui dessa formação vocês já vão aprender isso. O restante é uma série de recursos adicionais para que em momento algum você fique refém de situação alguma. Só para vocês entenderem. Quem faz uma formação em coaching na linha americana, quando a pessoa diz coisas do tipo assim: olha, coach, eu te contratei e quando eu pedi que você me ajudasse, aquilo que eu solicitei a você fazia total sentido para mim. Agora que nós estamos lá quase no objetivo final, parou de fazer sentido. Mas o que você quer? Eu não sei, perdi totalmente a noção. E daí, mas tu quer outra coisa? Não, isso faz sentido para mim, mas me desmotivei, eu não sei o que fazer, parece que eu tenho um bloqueio, uma barreira. Os coaches, na linha tradicional, normalmente vão pedir para um terapeuta ajudá-lo, certo? E nós, não, tá? Nós, se a pessoa disser, olha, eu sei o que eu quero, mas tem um bloqueio, tem uma barreira. Alguma coisa chega lá e me trava. Eu me emociono, eu começo, não importa o problema, nós conseguimos resolver todos, com exceção daqueles que são os problemas químicos, né? Por exemplo, a pessoa, ela construiu um quadro de ansiedade, e esse quadro de ansiedade foi debilitando ela quimicamente, né? Acabou tendo um déficit de serotonina, ou seja lá o que for. Eu entendo um pouco dessa área, a doutora deve entender melhor. Então, olha só, ele debilitou. Nós resolvemos, só que nessa situação, quando a pessoa debilitou, é muito simples de você saber se ela é um cliente para você ou não. É muito simples. Tem outras coisas, tá? Por exemplo, uma pessoa que debilitou, ela não dorme mais, ou dorme demais, chama-se anedônia, não quer levantar da cama, ou ela fica extremamente elétrica assim o dia inteiro, e daqui a pouco lá na frente ela debilita, ou ela fica elétrica demais, ou não come ou come demais, né? Mas, em síntese, para você saber se é cliente para você, é simples. Ele consegue se comprometer com o processo? Se ele não consegue se comprometer com o processo, ele não é cliente para você. Essa é a grande sacada. Porque nas terapias, normalmente a pessoa fica assim, ó, sentada. Está mudando isso, certo? Está mudando, mas nas terapias as pessoas geralmente ficam sentadas e com um papel meio passivos, né? Não, eu estou aqui, estou te pagando, me resolve. A hipnose tem esse mapa, diversas terapias têm esse mapa. Eu estou aqui, estou me pagando, me resolve. No coaching, não. No coaching, o teu coach é tão ativo quanto o coach. É bem simples, a metáfora é de um atleta. A metáfora é de um atleta. Por exemplo, o atleta te contratou e ele diz, olha, eu quero a medalha no ciclismo, né? Eu quero a medalha no ciclismo. Ok, então o coach vai treiná-lo, capacitá-lo, trabalhar todo o necessário ali, cognitivo, estratégia de como ele vai fazer para ganhar a corrida. Ele vai trabalhar em diversos contextos, mas quem vai ter que pedalar é o coach. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por mais que nós forneçamos muitas coisas e recursos, quem vai pedalar, quem vai correr é o coaching. Por favor. É exatamente como funciona a terapia que eu faço, né? Faço a terapia, mas aí eu dou uma série de ferramentas que faz com que a pessoa também faça parte dela. Porque você não faz, por exemplo, você faz a terapia, mas a pessoa tem que fazer a parte dela para chegar ao resultado esperado.
Ótimo, muito bom. Isso é ser coach. O coach é tão ativo quanto o coach. Então ela não consegue se comprometer com o processo. Agora, em contrapartida, quando ela está experienciando um problema que precisa de uma ação médica para restaurar quimicamente os recursos, né, para que ela possa se comprometer com o processo, mesmo assim, normalmente, com algumas exceções, normalmente a medicina, o médico, ele só vai medicar, ele não vai resolver as construções na mente dela, os significados que levaram ela a experienciar esse estado sem recursos. Então, mesmo que ela precise de medicação, depois o tempo mínimo para ela se comprometer, 1 mês, né, ou às vezes 2, tem que ver como é que, né, o acompanhamento médico para que ela fique apta, né? Então, mesmo assim, ela vai depois precisar que você faça uma conversão dela. Já vou lá. Faça uma conversão. O que é conversão? É mudança de rota, mudança de atitude, entendeu? Ela vai precisar que você faça com que ela altere essas construções para que ela não volte logo depois da medicação no mesmo estado. Isso. Isso. Sabe o que acontece? Já vou lá, doutora. Sabe o que acontece? Acontece que a nossa sociedade ela tem uma cultura muito determinista. O que é uma cultura determinista? Principalmente uma influência freudiana, que diz assim, o passado determina o teu futuro. E, na verdade, é uma ideia equivocada já. Na verdade, não é o seu passado que determina o seu futuro, a menos que você seja completamente passivo e refém, né, das situações. O que determina o teu futuro é aonde você foca, o significado que você dá ao que você está focando e a sua atitude em relação a isso. Ok? Por favor, doutora, pode? Sim. Também, nós vamos, veja bem. Não, é coaching mesmo, mas a própria PNL trabalha assim também e os recursos que nós vamos entregar aqui, até terapia neurocientífica, a gente engaja e condiciona. O que eu não consigo? Eu não consigo, por exemplo, se a pessoa está totalmente antagônica. Olha, isso não faz sentido nenhum para mim, eu não quero e acabou. Aí eu não consigo, não há comprometimento, né? Tem um ditado popular para linkar essa ideia, que é o seguinte, nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado. Essa é a ideia. Agora, se ela diz, olha, eu quero, mas eu não tenho, isso faz sentido para mim? Eu quero, mas eu não tenho o comprometimento que eu gostaria de ter. Aí sim, aí eu vou ajudá-la muito, né? Porque faz sentido, é ecológico, ela tem permissão para aquela linha de ação, né? Mas daí eu vou engajá-la e vou alterar os impasses, as construções, as ideias limitantes, mas também vou condicioná-la para que ela se comprometa. Ok? Realmente, só se a pessoa for totalmente antagônica, não tem como. Por favor. Olha, assim, é muito simples, tá? Uma crença limitante, ela impede você de avançar. Nós vamos trabalhar isso, filtros, metaprogramas, todos os filtros da PNL, nós vamos trabalhar tudo isso, mas uma crença limitante, ela vai te impedir de avançar, do tipo assim, eu não nasci para isso, eu não sou capaz, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ter o sucesso, e aí vai a quantidade de bobagens que falam. Isso não é para mim, isso exatamente. E um filtro não. Um filtro é bem simples. Um filtro às vezes o filtro pode ser limitante. Não, esse tipo de coisa eu nem vou dar bola, que isso não é para mim. Pode ser, né? Mas é muito simples, tá? O que nós vamos fazer? Quer ver uma coisa? Olha o que nós vamos aprender. Gravem isso. Gravem isso, que essa é a grande sacada do Systemic Coaching. Quer ver? Vou usar uma metáfora para vocês me entenderem. Uma pessoa que é conhecida de vocês. De repente, um parente, um amigo, é só uma metáfora. Imaginem que essa pessoa, um dia, vocês estão caminhando na rua e vocês vejam ela na sarjeta, pedindo esmola, toda suja, maltrapilha e fedida, pedindo esmola. E você conhece a pessoa. Vamos imaginar como uma pessoa próxima, uma amiga de infância, um amigo, ou, né, uma pessoa próxima, que vocês tinham um ótimo relacionamento. E daí, alguns dias, alguns meses, você não viu ela, quando viu, ela estava lá assim, O que é que você faz? Você vai ver ela na sarjeta, botar a mão assim, né? E dizer coisas do tipo assim, fulano, vamos chamar de João. João, como você se sente sentado aí?
Com relação a essa casca de laranja podre colada no seu paletó, como você se sente em relação a ela? Deixa eu te fazer outra pergunta. Esse cheiro de xixi que você está fedido aí, tudo sujo, como você se sente em relação a isso? Isso não te incomoda? Vocês fariam isso? Não. O que você faz? Meu Deus, o que você está fazendo aí? Levanta, vamos para minha casa. Levanta ela, dá um banho, inclui. E depois que você incluiu, que você trouxe de volta para o convívio social, aí que você vai ver quais são as dificuldades. O que levou ela para aquele lugar? O que aconteceu? Aí você trabalha nos gaps. É isso que nós fazemos, né? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer com o Systemic Coaching. Nós solucionamos rapidamente impasses porque nós tiramos as pessoas dos estados sem recursos e esse movimento de levar pessoas do estado atual para o estado desejado resolve muitos problemas. Só para vocês entenderem. Produzir sentido, que tem uma outra sacada importante que eu já vou logo na sequência explicar. Produzir sentido e levar pessoas do estado atual para o estado desejado, tira ela do cárcere da impossibilidade. Faz com que ela tenha visão, alavanca, faz com que ela se inclua, que ela tenha esperança, né? Porque todas as pessoas elas vão dizer para vocês o seguinte, olha só que interessante, as pessoas estão paralisadas não é porque elas não sabem as respostas, as pessoas estão paralisadas é porque elas não sabem perguntar. O coach é um perguntador, e a pergunta, já vou lá. E a pergunta é um negócio interessante. Eu vou contar mais uma historinha para vocês entenderem o ponto, tá? Quer ver uma coisa? Vamos imaginar que no dia de hoje, ao final da tarde, às 18 horas, vocês me veem ali embaixo, vocês estão indo embora, e eu saí na frente, fique à vontade, aí vocês conversaram um pouquinho e foram depois de mim embora. Aí eu estou ali embaixo do prédio, do lado do meu carro, assim, ó. E daí vocês perguntam para mim, Luiz, o que aconteceu? Eu falei assim, puxa, perdi a chave do carro. Aí vocês, como são legais, educados, né, vão dizer o seguinte para mim, Luiz, mais ou menos aonde que você perdeu, Luiz? Né? Aí eu digo assim, não, eu não perdi aqui, eu perdi lá dentro do CDL. Sim, mas se você perdeu a chave dentro do CDL, por que você está procurando aqui? É porque lá dentro está escuro e aqui fora tem o poste, tem luz. Faz sentido isso? Vocês fazem isso o tempo inteiro. Eu vou mostrar para vocês, entendeu? Então, nós lançamos luz aonde está escuro com perguntas. E vocês vão descobrir que a gente faz isso. Umas coisas bem loucas que a gente faz por não compreender cognitivamente como funciona o cérebro. Ok? Pode, por favor, Gleice, pode perguntar. Em relação a isso, na minha terapia, eu faço esse trabalho, de fazer perguntas, né? Ok. Tirar a pessoa do estado da polaridade da negação. Exatamente isso. Isso nesse sentido é parecido. Ok. Então vamos lá. Em 1850 a palavra coach era utilizada nas universidades da Inglaterra para denominar o tutor de uma pessoa, aquele que ajudava os estudantes a se prepararem nos exames. Em 1950, primeiramente introduzido na literatura de negócios como uma habilidade de gerenciamento de pessoas. Em 1960, o programa educacional em Nova York introduziu pela primeira vez habilidades de coaching de vida, e este programa foi transportado para o Canadá e melhorado com a inclusão de resolução de problemas para quem tinha dificuldade na vida. E olha que coisa interessante. Todas as metodologias têm um pai, né? Então, por exemplo, BNL, o pai da PNL é Bandler, da PNL sistêmica Robert Dilts, da constelação Bert Hellinger, da hipnose ericksoniana Milton Erickson, e aí vai indo. Cada uma dessas coisas tem um pai. Coaching, não. Coaching tem diversos pais. Cada um deles trouxe contribuições relevantes. Tim Galloway foi um dos que primeiro a trazer uma grande contribuição para o coaching. E qual foi? Timothy Galloway é pioneiro do movimento da psicologia aplicada ao esporte e ao mundo corporativo, reconhecido como fundador do moderno conceito de coaching em seu livro intitulado The Inner Game of Tennis, ou seja, o jogo interior do tênis, do ano de 74, com mais de 1 milhão de cópias impressas. Ele tem como principal objetivo, primeiro, ajudar pessoas a aprender e a pensarem por si próprias. Segundo, ajudar gestores e executivos a aprender e a treinar. Terceiro, ajudar as lideranças a aprenderem e a criar organizações de aprendizagem. O trabalho de Tim Galloway
viria a fundar o movimento atual de negócios, de vida, de coaching executivo. Qual é a ideia central do Tim Galloway? Olha só, em cada atividade humana existem duas arenas de combate, a exterior e a interior. O jogo exterior é jogado em uma arena externa para superar os obstáculos externos e para alcançar um objetivo externo. O jogo interior tem lugar dentro da mente do jogador e é jogado contra obstáculos como medo, insegurança, lapsos de foco e conceitos de limitação ou suposições. O jogo interior é jogado para superar obstáculos autoimpostos, que são as crenças limitantes, que impedem uma pessoa ou equipe de acessar todo o seu potencial. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com profissionais que trabalham também com times de futebol, que trabalham com atletas, entrevistando e atendendo. Agora vou a Palmas Tocantins para ministrar coaching esportivo e eu vou falar a vocês. Essa ideia de Tim Galloway foi sensacional porque ele conseguiu um grande destaque por descobrir que os seus atletas, quando você eliminava esses lapsos de foco, essas crenças limitantes desses atletas, eles tinham uma performance extraordinária, eles se tornaram muito mais, com uma performance maior, mais aguerridos, mais focados. Então, pessoal, eu conversando também com profissionais que trabalham com times de futebol, vocês não têm ideia da quantidade de conflito, às vezes, que um jogador de futebol tem. E esses conflitos impedem eles, muitas vezes, de tomarem decisões a palavra seria mais desafiadoras, seria uma decisão, eles se melindram, eles às vezes não são aguerridos em certos contextos como precisaria, justamente por um receio de julgamento, um receio de errar, um receio de se ousarem. Então é muito importante e foi esse o grande diferencial do Tim Galloway. E é isso que nós fazemos também. Pessoal, se em algum momento não tiver bom a temperatura, qualquer coisa, por favor, peçam, tá? Então, continuando a história e evolução do coaching. Em 1980, programas de liderança incluíam o conceito de coaching executivo e o mundo dos negócios começou a dar importância a esse tema. E a partir da década de 80, o coaching emerge como uma disciplina poderosa, difundida principalmente pela Harvard Business School. Atualmente, coaching utiliza muitos princípios e práticas provenientes da área esportiva, aplicada ao mundo corporativo e educacional, como, por exemplo, execução, busca da excelência e a importância de resultados mensuráveis e ascendentes. Olha, pessoal, a literatura e os nichos de atuação do coach são surpreendentes da sua magnitude. A metodologia, cada dia que passa, ela é mais multidisciplinar. Primeira coisa importante, gravem isso é extremamente importante. Se não é possível mensurar, não é possível melhorar. Se não é possível medir, não é possível melhorar. Como nós trabalhamos com gaps, mensurar é extremamente importante para que você possa melhorar. Ok? Sabe qual é uma das coisas que nós fazemos nas organizações como coach? Nós eliminamos o telefone sem fio. A direção diz, funcionário, meu subordinado, eu quero que você faça tal coisa. E no mapa da pessoa que recebeu a ordem, ele fala, sim, senhor. E vai implementar a ação. E no mapa dele existe uma diferença entre o que o patrão disse e o que ele acha que é o que o patrão quer. Às vezes o patrão diz algo e diz, vai lá e faça uma prospecção, faça tantas prospecções por dia. Aí ele pega o telefone e dá umas ligadinhas. Não foi o que ele quis dizer. Ele quer que você vá lá, que você cadastre, que você identifique quais são as demandas, que você estabeleça uma relação. Por exemplo, então em diversos contextos, principalmente o de fábrica, do chão de fábrica, é muito comum o superintendente ou um gerente de algum departamento de produção, em diversos contextos, contexto público também, solicitar alguma coisa e a pessoa trazer aquilo no seu mapa e os mapas serem conflitantes. E o pior, o gerente achar que a pessoa não serve. Essa pessoa não é capaz, ela não me entrega o que eu quero, ela não é competente. Quando, na verdade, a responsabilidade de fornecer evidências e precisão do que é exatamente que você estava solicitando e também de medir, de criar uma grade de performance, de criar indicadores de desempenho, de criar realmente mecanismos para mensurar, é do líder. Então, só para vocês entenderem que é uma grande oportunidade
de trabalho para se faturar também. A literatura é muito grande. Olha, hoje tem coach para tudo. Tem pessoas que se posicionam como coach de casamento, coach de relacionamento, coach especializado em determinado setor. Então tem todo o mercado. E é o que o mercado quer. Pessoas que trabalhem em cima de resultados. Agrega bastante. Sabe, doutora, eu não sei, acho que não sei se... Deve ter, acho que, doutores coach já, né? Ah, legal. Algo também muito interessante, com uma série de possibilidades aí, um universo que se abre, né? Então, os pilares do coaching. O primeiro deles é o ser humano. Um bom coach especializa-se continuamente, sobretudo no que se refere ao ser humano e ao processo de mudanças e ao aumento de performance. Principalmente, faz parte do grupo de seres humanos que busca constantemente por melhoria, evolução, autoaprendizagem, motivação, autotransformação, tornando-se um exemplo e modelo de excelência. Sabe, uma coisa importante, nós, todos vocês que estão aqui, pelo menos eu falando na vida pessoal de vocês, todos vocês tiveram um amadurecimento empírico. O que é empirismo? Você vai indo, vai tentando, vai acertando, errando, conforme os tombos ou os erros que você comete, você vai tomando as suas decisões. Ok? Então, é um amadurecimento empírico e é normal, ok? Entretanto, quando vocês entenderem tudo que nós vamos receber nessa formação, o amadurecimento de vocês não precisa mais ser empírico. Por quê? Porque vocês vão estabelecer rotas rápidas ao estado desejado, sendo na vida pessoal, profissional. Vocês vão também, no teu desenvolvimento, nas tuas competências, seja quais forem, você vai aprender rapidamente a como desenvolver a área da tua vida que você precisa naquele momento, de maneira rápida, identificando exatamente o que está faltando. Clareza. Ser coach é ser um perguntador, é levar pessoas ao estado desejado, mas a palavra principal num processo de coaching é clareza. A pessoa, tanto para a vida pessoal como o teu coach, no dia seguinte ele tem que saber exatamente qual é a ação que ele tem que fazer para chegar ao estado desejado. É exatamente isso. Clareza. Metodologia. Há uma outra coisa que eu vou falar sobre aqui, acho que é importante para vocês entenderem. Olha só que interessante sobre desenvolvimento. Nós vamos aprender muita coisa, mas acho que essa é boa também. Vocês sabem o que significa a palavra inteligência? Sabem o que é inteligência? Alguém arrisca? Inteligência vem do latim, intelligere. Intelligere tem duas explicações. Uma delas é opções e escolhas, que faz total sentido também no que eu vou ensinar, e a outra é interligar. Ok? Opções, escolhas e interligar. Então, para que você se torne uma pessoa inteligente, você precisa de matéria-prima de qualidade. Isso é extremamente importante, porque hoje tem muitas pessoas que engolem enlatado, são repetidores de ideias, ouvem bobagem e a bobagem se torna cultural, né? Nós temos uma sociedade hoje que, em função da saturação de informações, é uma sociedade que engole tudo enlatado. Qualquer bobagem que se fala, eles acreditam, né? E aquilo passa a fazer parte. Então, para você quer se tornar extremamente inteligente, primeiro, outra coisa que não se ensina nas faculdades, chama-se senso crítico. Senso crítico. Alguém de vocês fez em alguma formação senso crítico? Não? Algumas pouquíssimas já tem, mas a maioria esmagadora das formações universitárias não tem senso crítico. O que é senso crítico? Olha, hoje, com essa quantidade absurda de explicacionistas, sabe o que é um explicacionista? Sabe o que é um explicacionista? Explicacionista é a pessoa que não tem a menor ideia do que está falando, mas está explicando. Nós estamos cheios de explicacionistas, né? E esses explicacionistas, às vezes, até na televisão eles estão. É uma piada. Tem alguns explicacionistas na televisão, falando bobagem. Mas só para vocês entenderem o ponto. Primeiro, como se desenvolve senso crítico? A primeira coisa é eleger a fonte. Eleja a fonte. É uma fonte confiável?
a informação que você obteve vem realmente de alguém que tem propriedade, de uma instituição séria, fundamentada academicamente, cientificamente, com uma amostragem razoável. Então, porque o que acontece com os explicacionistas? É por isso que tem tanto, olha, só para vocês saberem, né, se alguém não sabe ainda, eu sou bacharel em teologia também. É por isso que tem diversos pensamentos, ideias, religiões e seitas e muitas coisas. Por quê? Porque o cara junta uma coisa sem contexto e vai lá e mistura um monte de ideias e cria uma sequência de raciocínio e explica às pessoas. Pois é, faz sentido mesmo. É uma piada. Certo? Então, você precisa de senso crítico. O que é senso crítico? Elegeu a fonte de confiança e as pessoas que não têm senso crítico fazem assim, ó. Pegam uma fonte para construir uma ideia, para construir uma sequência lógica. Uma fonte fundamentada, uma não fundamentada, uma coisa que ele entendeu e outro que falaram para ele. Aí ele junta esses 4 e dá uma piada. Entendeu? Então, senso crítico. Com senso crítico, você traz as informações de qualidade para o teu neocórtex. Aí, depois, como é que você se torna inteligente? Você se torna inteligente com matéria de qualidade, para que você tenha opções e escolhas, e interligando as informações. E como é que você interliga as informações? Você interliga as informações quando você estabelece rotas ao estado desejado, na área que for. E quando você estabelece a rota ao estado desejado, vou usar uma metáfora para vocês me entenderem. Seria como se você dissesse o seguinte: eu quero construir uma ponte até aquele outro prédio lá. Ó. Então, as informações com senso crítico de qualidade que você jogou no teu neocórtex são informações que são o ferro, o cimento, as pedrinhas, o concreto, né? O asfalto. Então, as informações de qualidade são essa matéria-prima, mas elas estão lá sem conexão. Então, quando você cria uma ponte do estado atual para o estado desejado, você precisa dispor desses recursos para construir a ponte. Então, quando você dispõe dos recursos para construir a ponte, você inteligere, fica mais inteligente, você interliga esse conhecimento. Então, para ser inteligente, como coach, 2 coisas. Matéria-prima de qualidade no teu neocórtex, com senso crítico, e segundo, interligar através de utilização dos recursos para rapidamente ir a estados desejados. Ok? Metodologia. Coaching está baseado em metodologias e processos e pensamento sistêmico. Então, é necessário ter metodologia, ao qual nós vamos passar. Técnicas. Coaching é suportado por técnicas e ferramentas que potencializam os resultados dos clientes de forma efetiva e profissional, e competências. Para que o processo de coaching funcione, o profissional coach deve desenvolver um perfil com certas habilidades e competências, como planejamento, comunicação, motivação, transformação, visão sistêmica, transformação ética e caráter. E certas características, como, por exemplo, comprometimento, confiança, congruência, né? Ser treinável, generosidade, compaixão, entusiasmo e certos princípios, não julgamento, futuro versus passado, ação e seguir um código de ética. 2 pontos importantes aqui. O primeiro deles é o código de ética. Dentro da apostila de vocês, a última coisa na página 200 por ali, tem um código de ética que eu construí, mas é fiado nos melhores códigos de ética das melhores instituições. Então, eu peguei algumas coisas deles e coloquei o que eu achei relevante, né? Também em concordância com o Metafórum. Então, há um código de ética ali dentro da apostila. E o outro ponto importante é o seguinte, ó, você não é obrigado a atender quem você não quer atender. Você não é obrigado, como coach, pelo menos. Né? Como coach, você não é obrigado. Por exemplo, eu vou dizer uma ideia bem absurda aqui, para vocês entenderem. O cara diz que é terrorista e diz assim, o negócio é o seguinte, ó, eu sou terrorista e eu quero que vocês me ajudem a construir um plano, coach, para me matar o maior número de pessoas possíveis. Você não é obrigado a atender, certo? Ok? Só para vocês entenderem. Então, você não é obrigado a atender quem você não quer, não se identifica, você orienta para outro coach que faça mais sentido, ok? De repente ele pediu alguma coisa que fere algum valor, algum princípio seu. Então, você não é obrigado a atender. Agora, sendo o teu coach que está te pagando, uma das coisas mais importantes, que é um padrão muito comum, provavelmente de vocês é muito comum, é a ausência total de julgamento. A ausência de julgamento. Qual é o nosso objetivo? Nós falamos que coaching é um processo que leva pessoas do estado atual para o estado desejado. Mas a grande sacada é
para ser efetivo o processo, é você levar a pessoa do estado atual para o estado desejado no mapa dela, no modelo de mundo dela, dentro da maneira como ela constrói e dá significado à realidade. A efetividade do processo, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu digo para a senhora Arley assim, olha, eu vou te ajudar a você ter esse resultado, mas eu vou impor a minha visão e o meu mapa. Pode ser que até faça sentido, mas a maioria esmagadora das vezes, o caminho que eu trilhei, a maneira como eu cheguei lá, e o nome disso não é coaching para começar, chama-se mentoreamento, a maneira como eu trilhei esse caminho não faz sentido para ela. E ela rejeita, ela chega num certo ponto, não, mas eu não vou por ali, não faz sentido. Né? E além disso, uma outra coisa legal para nós. Nós somos extremamente efetivos, por quê? Porque nós não usamos uma imposição de mapas. O que eu faço? Eu vou fazer perguntas para externalizar o teu mapa, para que você trilhe do estado atual para o estado desejado, uma rota que faz total sentido para você. Ficou claro isso? Então o objetivo é levar você aonde você quer, no teu mapa, no teu modelo de mundo, de tal maneira que cada passo faça total sentido para você. E outra coisa, quando eu sou mentor, eu estou assumindo uma responsabilidade, né? Se eu disser alguma coisa para você e aquilo não funcionar, vocês podem me dizer assim, ó, o Luiz é um mentor ruim, não funcionou o que ele me disse. E vocês estão cobertos de razão. Em coaching, não tem como não funcionar. Sempre funciona. Por quê? Porque eu vou levar você para onde você quer, que faz total sentido, para a tua identidade. Vou levar você na rota também que vai extrair recursos de você. Então faz sentido cada passo, tudo que você está fazendo. O que eu vou fazer é lançar luz onde está escuro e construir uma rota. E eu vou extrair essa rota de você. E não tem como errar. E também não há um outro problema que preocupa as pessoas. Qual é? Tipo assim, e se não funcionar? E se eu não conseguir? As pessoas normalmente que não compreendem esse processo, elas vão até uma sessão, elas vão preocupadas. Puxa, eu tenho que dar o resultado, eu tenho que dar o resultado. Vocês vão dar, mas você vai levá-lo ao estado desejado, extraindo os recursos dele no mapa dele. Você, pelo menos no contexto da construção da rota, do estado atual para o estado desejado, você não pode sugestionar. Nesse contexto, não se sugestiona. Sabe por quê? Porque essas coisas que eu estou falando, eu vou repetir depois. A gente vai repetir até vocês pegarem e integrarem com as informações que eu vou passando. Porque o ser humano é preguiçoso. Você diz para ele assim, você quer dizer isso? Você quer, eu sei, tá bom, pode ir. Então, o que acontece? O que acontece é que o processo fica inefetivo. Por quê? Porque você deu uma ideia, ele foi lá e não deu certo, ele vai dizer, a minha coach é ruim. E ele está coberto de razão. Então, sempre funciona e sempre é efetivo, desde que você extraia dele todos os subsídios para a construção da rota. Ok? Para os empresários que estão aqui, eu sei que vocês têm muito mais interesse nas estratégias, nos recursos cognitivos e também no líder coach, né? Mas eu vou ensinar a vocês uma coisa importante. O coaching que eu vou ensinar a vocês é o coaching mais completo que tem, que é o coaching no contexto coach-coaching. Sabe qual é a vantagem? A vantagem é que depois o líder coach, ele fica muito fácil, ok? E também, em diversos contextos, vocês vão usar a pergunta certa para poder extrair o recurso do teu colaborador para que ele vá rapidamente ao resultado que você quer. Então, eu vou ensinar vocês coaching no contexto coach-coachee, porque é o mais complexo e mais completo e mais rico. Mas o líder coach, depois eu vou também deixar claro como funciona o processo, vai ficar muito fácil o líder coach. Ok? Pessoal, continuando então nossa formação, seguindo agora para a página 13, vamos saltar lá para a página 13, tem bastante conteúdo, bastante texto aí para vocês usarem no peer coaching. O que é peer coaching? É educar o coach de vocês a como funciona o processo. E o objetivo dessa formação é nós não nos delongarmos muito no teórico, e sim dar a fundamentação necessária apenas para que nós possamos receber os recursos que vão ser os mais úteis nos contextos que vocês vão atuar. Ok? Mas nesse tópico, em diferença de abordagens, na página 13, eu também não vou me deter muito, quero passar um panorama do que eu já disse até agora. A grande diferença principal entre coaching, treinamento, consultoria, mentoring, terapia, RH, principalmente essa aqui, ó.
Primeiro, o coach, ele é especializado em resultados. Coaching também significa treinamentos, mas nós trabalhamos em cima de gaps, como nós falamos, tá? Mentoring é você colocar o seu mapa no teu coach, e coaching não, é você extrair o mapa dele, ok? O líder coach, sim, o líder coach ele é mentor. Agora, só para vocês entenderem, a doutora Ana, eu não posso ser mentor dela, porque eu, na verdade, quando eu vejo sangue, não me faz muito bem. Eu não posso ser mentor dela, eu não sou médico, mas coach dela eu posso. Eu não preciso compreender o métier dela, o campo de atuação, para levá-la onde ela quer. Por quê? Porque eu vou fazer perguntas e vou extrair dela o seu mapa, que vai fazer sentido para ela. Agora, mentor eu só posso ser de alguma coisa que eu realmente domino e tenho um histórico muito bom de grandes resultados. Em contrapartida, é muito comum eu querer as pessoas, né, que usam o mentoreamento levarem o seu mapa, sendo que, por exemplo, as coisas são extremamente rápidas, dinâmicas. Doutor, é verdade o que falaram? Que 5 anos após a formação em medicina, 50% do que se aprendeu já está meio obsoleto, é verdade isso? Olha só. Então, mesmo que eu fosse um mentor na área de medicina muito bom, eu provavelmente iria levar algumas coisas que já são obsoletas. Ok? Então, o mentoreamento, ele está caindo justamente porque o mundo está muito rápido. Olha, tem uma outra palavra que vocês coaches precisam conhecer. Quem ainda não conhece. Alguém já ouviu falar na palavra disrupção? Disruptivo? Mercado disruptivo? Ótimo. Para vocês entenderem, pessoal, nós estamos agora, então, nesse processo de transição da era do conceitual para a era, da era do conhecimento para a era conceitual, e nesse novo tempo é tudo disruptivo. O que é disrupção? É descontinuidade. Então, para vocês entenderem, tá? Por isso que o coaching é extremamente importante nesse processo. Porque a pessoa que ela é um líder, um mentor, um empresário, tudo é disruptivo. Quer ver uma coisa? Olha só. No passado, as pessoas tinham um certificado na parede, né? Eu me formei em tal coisa, pendura o certificado lá e passa a vida inteira se comendo do certificado ali, certo? Hoje, não. Por exemplo, vamos pegar ali, táxi. Você entrevista um taxista. Não, meu avô era taxista, comprou esse ponto em 1900 e não sei o quê, né? Aí meu pai era taxista, agora se aposentou e deixou o ponto para mim. Então, eu também sou taxista. Aí aparece um piazinho e cria Uber. Isso que é o primeiro deles, né? Então, a todo momento, alguma coisa pode acontecer que faz uma disrupção de mercado. Na medicina, nos negócios, a todo momento alguma coisa pode acontecer. Basta um jovem criar um novo aplicativo, um novo produto, uma nova ideia, uma nova frase, um novo conceito, e daí simplesmente o pessoal fala assim, puxa, mas esse conceito faz muito mais sentido, vamos para esse. Pronto, o mercado já mudou radicalmente. Então, eu digo para vocês, pessoal, coaches que estão aqui, nós vamos abordar, eu estava falando para a doutora Ana também, que nós vamos abordar neurovendas e neuromarketing aplicados ao coaching, tá? Para que vocês consigam também vender o trabalho de vocês com mais facilidade. Mas vocês vão usar em diversos contextos, neurovendas e neuromarketing. Eu diria que, nesse novo tempo, depois de coaching, o que vocês precisariam trabalhar é saber entender essas tendências de mercado, neuroeconomia, neuromarketing, é importante essas coisas, neurovendas, né? Porque daí você começa a antever e quando há uma disrupção, você com coaching mais neurociência aplicada ao marketing, você rapidamente encontra novos caminhos, não fica refém desses estados sem recursos no setor do empreendedorismo. As pessoas experienciam isso o tempo inteiro, né? E o pior, colocam a culpa nos outros. Isso é importante, nós vamos aprender um princípio fundamental do coaching, assumir responsabilidade. Ok? Não colocar a responsabilidade nos outros. Terapia. Oi, pode falar, pode. Exato, elas são as startups, exato, bem colocado, Gustavo. As startups, elas são absolutamente disruptivas. Isso, bancos digitais, hotéis, né? Pessoas às vezes fazem investimento de milhões numa infraestrutura, apareceu 2, um deles a Airbnb, né? Tem 2 agora, que diz assim, não durma lá, more lá, nem que seja por um dia, mas more lá. Aí
as pessoas, não que vai acabar os hotéis, não é isso que eu estou dizendo, mas houve uma disrupção, houve uma quebra do mercado, houve um flanquear. O que é flanquear? Em estratégia de marketing, flanquear é você encontrar um nicho de mercado, né, um pedaço, e entrar por ali e alterar aquele mercado, uma estratégia de flanco, né? Deixa eu explicar melhor o flanco, para vocês entenderem aqui um pouquinho, e faz total sentido no que eu vou ensinar. Nos primórdios, quando um exército brigava com outro exército, lá havia uma guerra, era assim, né? Quem é que vencia quando era um confronto de frente? Quem vencia? O exército que tinha o maior contingente. Não é? As pessoas com espadas ali se matavam ali, né? Quem tinha o maior contingente tinha tendência a vencer. Depois que começaram a inventar as estratégias, destaco aí o trabalho de Sun Tzu, destaco o trabalho do general Karl von Clausewitz, né? E outros grandes estrategistas, que eu também tive a oportunidade de estudar alguma coisa. Depois que criaram essas estratégias, ao invés de se matarem assim um exército contra o outro, havia o quê? A estratégia de flanco, ou seja, criaram uma distração ali na frente e por trás, por onde eles não estavam focando, entrava o exército para dispersar, destruir e facilitar a vitória, né? Então, a todo momento, alguma coisa pode ser flanqueada, um aplicativo novo pode romper o que nós compreendemos como sendo o mercado de tal coisa. Essa é uma tendência. Lá também as escolas de inglês, né? Faz quanto tempo que começou agora as escolas online? Faz 4, 5 anos só, né? Faz pouco, né? E eu acho que eles devem ter uma fatia já significativa da sociedade. Você tem ideia de quanto ou não? 35%. Do zero em 5 anos, 4, 5. Eles têm 35% do mercado de cursos de inglês em 4 anos com escolas online. Entenderam, pessoal? Isso é disrupção. Para fechar essa parte, uma coisa importante, só para fechar, acho bem relevante isso aqui, ó. As terapias tradicionais, elas vão para o passado. Aqui tem terapia neurocientífica também, e o Professional Integrative Systemic Coaching, ele também tem esse foco terapêutico, mas nós resolvemos impasses sem ir para o passado, sem fazer diagnóstico, simplesmente tirando a pessoa do estado sem recursos e levando para o estado que ela quer. O que mais que nós fazemos? Nós não perdemos tempo fazendo com que a pessoa fale até o seu subconsciente se manifestar, como as principais terapias que demoram anos para solucionar o impasse. Nós não perdemos tempo com nada. A gente vai rapidamente... Sabe o que a gente faz com essa metodologia? Eu vou usar uma metáfora para vocês entenderem depois os recursos, tá? Sabe, alguém já assistiu aqueles filmes de Missão Impossível, aqueles filmes de Operação Resgate? Já assistiram aqueles filmes? Então, pessoal, é a seguinte, a missão nós vamos cronometrar nossos relógios, a missão é entrar lá e capturar o soldado Ryan, sei lá, e trazê-lo para fora. E resgatar o Ezequiel. A missão é, vamos resgatar Ezequiel. Tá, vai lá, pega e vai embora. É isso que nós fazemos. Ok? Só que esse resgatar e tirar para fora do cárcere, o nome dele chama-se eu. Nós fazemos isso. Operação Resgate, missão impossível, né? Nós não perdemos tempo ouvindo histórias. Nós não perdemos tempo, claro, só no rapport para criar conexão. Mas o que acontece? Por que as pessoas vêm até você? Por que elas vêm até você como... Não importa se você é pastor, padre, terapeuta, psicólogo, coach, não importa. As pessoas vêm até você com uma única razão. Porque elas estão perdidas. A única coisa em comum que tem quando alguém procura qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de coaching, não importa, elas estão perdidas. E daí, se você for até elas e começar, daí é simples, né? Porque como ela está perdida, ela vai vir até você e começar assim, então, em que eu posso te ajudar? E ela começa assim, sabe, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e começa a contar a história dela. E não para mais. E daí ela começa a jogar aquele monte de coisa para você, que é o que ela tem. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Eu vou ensinar vocês, com tudo que eu vou passar, a você rapidamente não perder tempo com nada. Né? Na verdade, verdadeira, quer saber qual é? Você nem vai dar bola para o que ela está te falando. Você não vai nem dar bola. Ah, sim, claro.
Olha só, eu vou usar a metáfora da caverna, olha que interessante. Sabe, terapeuta Gleice, eu estou perdido, estou no escuro, aqui tem morcego, eu durmo no chão, está frio, eu me sinto só, eu sinto medo, entendeu? Usando a metáfora, esse é o cárcere do eu, né? Daí você não vai ficar perguntando sobre mais aquele estado sem recursos. Não interessa o estado sem recursos. Enquanto a pessoa fala, sim, vai me contando, mas enquanto tu me dá tua mão. Né? E daí eu pego a mão, é isso aí. Eu pego a mão assim, ó, e fico. Sim, e daí? De repente ela, meu Deus, o sol, a luz, não, a estrada. Olha, esperança, alavanca, sentido, né? Clareza. Você simplesmente vai pegar e puxar. Quando ela vê, ela está fora do cárcere. É esse o objetivo. É por isso que nós não perdemos tempo. Deixa eu contar uma para vocês. Sabe como é que eu tenho ajudado pessoas com síndrome do pânico? Ensinado como é que funciona a construção da síndrome do pânico, como funciona o cérebro delas e como é que ela constrói o estado. A hora que ela entende como é que ela constrói o estado e como quebrar esse estado, eu vou ensinar bastante quebra de estado e outros recursos. É assim que você constrói. Então, quebra o estado, foca dessa maneira, respira, vem para o presente e caminha nessa direção. Acabou. Lembrando sempre que em alguns casos ela já está debilitada e precisa de acompanhamento médico, tá? Ok? Essa sociedade do século XXI, ela é maravilhosa em muitos aspectos, certo? Mas a sociedade, bem colocada, senhora Lei, ela está adoecendo coletivamente. A sociedade está adoecendo coletivamente. E sabe por quê? Uma criança de 9 anos hoje, ela tem muito mais informação em um ano de estudo do que um imperador antigo tinha durante a vida inteira. E segundo, por exemplo, nós sabemos que o que dá saúde mental são os momentos mágicos, são atividades de lazer, é tempo com a família, o equilíbrio, né? Agora, olha só o que a juventude faz. Sobrou tempo, vai fazer o quê? Celular, videogame, hiperatividade, excesso de informações. Tem duas coisas na sociedade que estão galopando absurdamente, que é uma escalada muito grande na sociedade. Uma delas é as drogas. Sabe de onde é que vem a origem das drogas? Por que elas estão prosperando? Por duas razões. Uma delas é porque nessa sociedade saturada de informações, o jovem ele fica entediado e também porque ele fica sem sentido. Pergunta, olha que interessante, ia falar logo na sequência sobre isso. Um jovem que sabe quem é, sabe como chegar onde faz sentido para ele e tem clareza nas suas ações, ele aceita qualquer tipo de oferta? Não aceita. Ele aceita por quê? Porque a vida dele está sem graça, ele foi hiperestimulado por games, por excesso de informações e por uma vida desde muito jovem sobrecarregada, né? E daí ele quer uma fuga. E daí, como a vida dele está entediada, pela hiperestimulação, a hiperestimulação da sociedade moderna, pelo excesso de games, e televisão, informação na escola, tudo mais, ela gera, digamos, nas pessoas, principalmente no jovem, ele precisa para ter prazer, para ter estímulo, ele precisa de muita coisa. Os antigos, um sol bonito já era uma coisa que já dava um prazer. Pequenas coisas geravam prazer. Hoje o jovem, ele justamente pela hiperestimulação, ele busca fugas, né? Ele busca, deixa eu espairecer. Então, falta total de sentido, justamente porque é muita informação e ele não se internaliza, não tem nem tempo para isso, para pensar sobre si, sobre o seu eu. E segundo, então, o excesso de estímulo faz com que ele tenha anedônia. Anedônia. O que é anedônia? Anedônia não acha graça nas pequenas coisas da vida, né? E anedônia grave é a depressão. Anedônia grave, a pessoa não quer levantar da cama, não tem força para nada, não quer saber de nada, nada acha graça. Vou te dar R$1 milhão. Para quê? A minha vida não tem graça. Entendeu? Anedônia grave, não levanta da cama. Ok? Então, a sociedade está adoecendo pelo padrão. Para nós que somos coaches, que estamos aqui, é sensacional. Por quê? Não que ela está adoecendo, mas que nós podemos ajudá-lo. Porque nós produzimos sentido, nós nos damos identidade, nós incluímos, nós mostramos cognitivamente como funciona seu cérebro e como fazer com que seu cérebro viva uma vida muito melhor e muito mais realizada. Tudo isso eu vou ensinar a vocês. E um outro problema que está adoecendo coletivamente a sociedade, que vem da mesma raiz,
chama-se depressão. Então, alguns têm justamente a anedônia, e daí, buscando um prazer exacerbado, as drogas, as bebidas, as outras coisas são boas, né? Porque elas criam uma hiperestimulação cerebral e fazem com que elas, aquilo, de repente, ela se sentiu vivo de novo, por exemplo, né? E o segundo é a depressão. Por quê? Não, só para vocês entenderem, a senhora sabe quanto por cento da sociedade, principalmente da área médica, tem síndrome de Burnout? Tem ideia? Um estudo que eu vi de uma fonte séria, 40%. Uma enfermeira num TCC disse que até dá mais, mas o estudo apontou 40% médicos, advogados, professores, juízes têm síndrome de Burnout. Você sabe o que é síndrome de Burnout? É depressão do sistema nervoso central por excesso de estimulação. Ou seja, gastou demais o cérebro e não deu tempo do cérebro restaurar a serotonina. Vocês não acreditam. Claro, nem todo mundo vai ter depressão, né? É só aquelas pessoas com predisposição. Mas para pensar o seguinte, aliás, aquelas pessoas com predisposição, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 50% das pessoas do planeta em algum momento da vida terão depressão. 50%. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Só para vocês entenderem. Então, o que é que leva a esse padrão? Leva a maneira como nós experienciamos a sociedade do século XXI. Por quê? É hiperestimulação, é ansiedade, estresse, a mente extremamente acelerada, o tempo inteiro acelerado, né? E o que é relevante para que você tenha saúde mental? Momentos mágicos, momentos com a família, que mais? Olha só, quer ter serotonina? Serotonina? Exercício, mais uma bênção maravilhosa da neurociência, descobriu agora. Algumas coisas que eu vou ensinar é descoberta agora da neurociência. Antigamente, se imaginava que a mente, ela não regenerava seus neurônios, né? Ouviram falar sobre isso? Porque se regenerasse, vocês iam dormir e acordavam outra pessoa, certo? Agora, existem algumas áreas no cérebro que sim, que é as áreas aqui, que é memória de curto prazo, e se descobriu que exercícios físicos com intensidade suficiente para que a pessoa soe. Exercícios físicos com intensidade suficiente para que ela faça suar essa pessoa. Não precisa ser muito tempo, mas 3 vezes por semana, exercícios físicos com intensidade, não dá para ser só caminhada, ela tem que suar, tá? Tem que sair suor. Exercícios com essa intensidade, eles não só devolvem a serotonina, né, e mais outras coisas positivas, adrenalina, outras coisas boas, né, mas principalmente a serotonina, né, e neurogênese no neocórtex. Neurogênese no neocórtex. Ou seja, no neocórtex é principalmente onde tem o filtro que não deixa você sair de uma ansiedade para uma ansiedade generalizada, né? Aquele filtro, não é filtro, a palavra certa que os neurocientistas PhDs usam não é filtro, é tampão. É um tampão, digamos, é alguma coisa que te dá um controle para que você não se perca, né? Então, essa neurogênese, ou seja, a ocitocina, esse excesso de estimulação, para algumas pessoas com predisposição, ele vai inibindo a neurogênese nessa área. E daí a pessoa, digamos, cada vez fica sem esse tampão, e daí ela se perde. Sabe quando você, de uma ansiedade, fica numa ansiedade generalizada? Então, esse é o ponto. O exercício é uma delas, exercício físico, chocolate amargo, sol, importante também, tem gente que não pega sol, alimentação equilibrada e dormir bem. São as coisas que cuidam da saúde. E momentos mágicos, não dá para ficar, porque nós temos uma tendência, né, às vezes de fazer isso, né? O dia inteiro, ainda depois vai chegar em casa, em vez de espairecer, vai lá estudar, vai ler, né? Não desacelera, né? Então, talvez, volto a dizer, talvez alguns de vocês aqui não tenham problema com isso, certo? Mas isso debilita de qualquer maneira, e aproximadamente 50% da população vai desenvolver Burnout e outras depressões por esse excesso de estimulação. Tudo bem? Ok? Então, coach, a grande sacada é essa, você também criar padrões de comportamento que preservem a saúde das pessoas. Uma coisa importante, em neurociência tem um mecanismo muito interessante que o cérebro tem. O cérebro consome 25% de glicose, oxigênio. O cérebro é um motor V8, ou seja, um órgão desse tamanho, né, que consome muito.
E ele tem, justamente por consumir muito dos recursos do seu corpo, ele tem alguns mecanismos bem interessantes. Um dos mecanismos é o de poupar energia. E vocês vão, depois eu vou explicar em outros contextos como ele funciona, tá? Mas só para vocês entenderem. Esse mecanismo de poupar energia, ele faz assim. Quando você acessa um estado emocional, ele não sabe se é bom ou ruim. O teu cérebro é burro. Quem que é inteligente? O eu. O cérebro não é inteligente. Quem é inteligente é o eu. Aí, como você dá foco naquilo, o que ele faz? Tudo que você foca expande, até que você emerge. Então, a pessoa foca e fica, e pensa, aquilo aumenta. É por isso que muitas vezes os eventos ruins, eles nos impactam tanto e a gente fica remoendo e fica pensando, e quando vê, emergiu lá naquilo. Aquilo lá virou um estado limitante. As pessoas se viciam em depressão. Elas se viciam em ansiedade. É um estado viciante. Por quê? Porque tudo aquilo que tu dá foco, teu cérebro, buscando poupar energia, ele vai cada vez facilitar as conexões àquele estado. Então, esse padrão comportamental é que ele está viciado no estado da ansiedade. Então, é necessário, e vou ensinar esses recursos do decorrer do curso, para quebrar esse estado e fazer com que ele acesse estados ricos de recursos para não permanecer refém desse padrão. Porque esse padrão, a tendência é o seguinte, ele é agravar com o tempo. A tendência é agravar, né? Porque enquanto você não entende como você constrói, por que existe ansiedade generalizada? Porque a pessoa vai e fica e pensa e remói e fica ansioso e quando vê ela emerge. Pode falar. Nesse caso que as pessoas ficam indo e voltando de ansiedade, de depressão. O caso que fica indo e voltando é justamente por quê? Porque ela foi tratada quimicamente com medicamentos, mas não alterou as construções que levaram ela para lá. Então, mesmo que ele precise de um médico acompanhando e dando a medicação, ela vai precisar, depois de um certo tempo, que ela já estiver preparada para se comprometer com o processo, ela vai precisar de uma terapeuta ou de um terapeuta para alterar, num coach, né, para alterar as construções e criar o padrão que vai levar ela na qualidade de vida que ela quer. Volto a dizer, só o medicamento faz o que a gente vê todo o tempo, né? Toma o medicamento, fica 6 meses tomando, fica 6 meses bom, volta de novo. Exatamente, porque debilita, né, novamente. Então, precisa alterar as construções. E para isso o coach, o terapeuta, ele leva ela num outro padrão comportamental. Não, ele só vai... Normalmente o antidepressivo é o quê? Quase sempre, que eu saiba, que eu sou leigo, né, nessa área, mas quase sempre é um inibidor de recaptação de serotonina. O objetivo é devolver serotonina. Agora, se você devolve a serotonina e você deixa a pessoa de novo naquele padrão ansioso em que não há equilíbrio e ela, né, ela vai debilitar de novo. Ou seja, sabe a administração de empresa? Né? Tá gastando mais do que arrecada. É a mesma coisa, ela está gastando mais do que repõe. Pode falar, Ezequiel, por favor. Sim, exatamente. Ok? Então, ela de novo, ela entra em déficit. Pessoal, alguma outra pergunta? Então, só para fechar, né? Eu falei, as terapias normalmente voltam para o passado, nós não. Nós, coaching, a terapia neurocientífica, o Systemic Coaching e a PNL e tudo mais que eu vou ensinar é do presente para o futuro. Ok? Por quê? Porque quando você tira a pessoa do estado sem recursos, a maioria esmagadora das limitações desaparecem. Fica, nem sempre, mas a maior parte fica bem menos do que tinha antes de tirar a pessoa do estado sem recursos. É aquela ideia que eu falei do mendigo ali, né? Eu tiro da sarjeta, incluo, a maior parte dos problemas eu resolvo com essa inclusão. Aí fica em aberto o que levou ela lá, né? Aí a gente também altera, ok? Então, é essa a ideia. Isso aqui, então, é das formações que se ensina em tudo que é parte do mundo, a metodologia chamada ATARME. Estrutura, página 14, por favor. Estrutura funcional do coaching. A estrutura funcional trabalha com autoconhecimento, tomada de consciência, ação, resultados, manutenção e evolução. O meu objetivo aqui nos próximos slides é dar um panorama do processo e depois, passo a passo, nós aplicarmos as ferramentas e compreendermos os processos. Primeiro eu dou um mapa, uma ideia, depois eu ensino ferramenta por ferramenta e depois no final a gente integra tudo
para a efetividade. Então, lembrando sempre, nós trabalhamos na jornada, que é levar pessoas do estado atual para o estado desejado. Nós trabalhamos também com crenças e valores, metas e objetivos, hábitos e comportamentos, pensamento e cognição. Ou seja, como nós construímos os nossos pensamentos. Uma outra coisa interessante também, que se ensina em todas as instituições, é o fazer, né? Metodologia fazer, foco. Coach e cliente têm que estar completamente focados no objetivo. Ação. Só existe aprendizado se houver ação. Supervisão. No processo tem que existir feedback e supervisão a todo o momento. Evolução contínua. O processo só fornece resultados extraordinários se o cliente evoluir de maneira contínua. E o óbvio, que não é óbvio por aí, resultados. Coaching só é coaching se tiver resultados. Agora, o que eu quero falar para vocês é o nosso mapa, tá? O mapa do Systemic Coaching. O mapa do Integrative Systemic Coaching é parecido com todos os outros, né? Do estado atual para o estado desejado, e aqui é a jornada. Dentro dessa jornada eu vou ensinar para vocês a meta esperta, que é extremamente interessante, é a SMART passada pela programação neurolinguística, que é um recurso muito útil, e uma grande diferencial é aqui, ó, identidade, missão de vida ou missão profissional, propósito e valores, ou seja, identidade como ponto de partida a estados desejados. Não é óbvio o que eu vou dizer a vocês? Eu só posso construir o futuro desejável que faça total sentido para mim se eu sei quem eu sou, não é óbvio? É óbvio, né? Mas o problema é que não tem lugar nenhum isso. As pessoas não viram que é óbvio. Aliás, eu só vi num lugar. Agora, há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu vi o Christian Barbosa, que é o maior especialista do planeta no momento em gestão de tempo e produtividade. Quando ele fala de gestão de tempo e produtividade, na tríade do tempo, que nós também vamos estudar, ele fala em missão também, tá? Mas no coaching, que deveria ser o mais importante, ou seja, se eu sei quem eu sou, eu sei qual é o estado desejado que faz total sentido, ainda não se tem. Então, um grande diferencial. É um grande diferencial. Por quê? Esse problema, ou seja, o que eu estou vendendo aqui, o que é programação neurolinguística, né? É tida como a modelagem da excelência humana, a PNL. O que eu estou vendendo para vocês? Eu estou vendendo a modelagem da excelência no processo de coaching. Tudo aquilo que se errou, tudo aquilo que é cultura inútil, tudo aquilo que é mais do mesmo, eu não vou entregar a vocês. Eu vou entregar a natinha, só aquilo que funciona, aquilo que não tem como errar, aquilo que dá sempre certo. Esse é o objetivo, tá? Porque até nas universidades hoje tem, né? Cadeiras em que se ensina coaching nas universidades. Legal, eu acho uma boa ideia. O problema é que nunca alguém que fez na universidade coaching vai ser um coach. Ou um professor nunca vai poder ser um trainer. A menos que ele seja um coach. Por quê? Porque para que você seja trainer, você tem que ser um coach eu diria ser pretensiosamente um coach muito bom. E um coach que tenha muita bagagem e soluções com as ferramentas do coaching. Então, não dá para eu explicar teoria para vocês e achar que vocês vão sair daqui, né? Eu dei uma aula acadêmica e achar que vocês vão lá fora e vão ganhar dinheiro como coach. Não. Para ser trainer, tem que ser coach. Então, todos os erros nesses últimos anos que eu percebi que eu aprendi numa coisa e, não, falhei ali, não deu certo. Tudo isso não está aqui. Aqui está só aquilo que é muito efetivo. Empoderamento. As pessoas se colocam à margem das possibilidades, principalmente porque não conseguem se empoderar. Eu vou ensinar vocês empoderamento. Olha que interessante isso aqui, ó. Nós não procuramos problemas. Tem muitas terapias que começam a procurar problemas, certo? Eu não conheço a tua, tá? Eu vou falar sobre coaching, tá, Gleice? Nós tem muitas terapias que ficam procurando problema. Nós não. Nós só buscamos soluções. Nós tiramos as pessoas dos seus cárceres e levamos ela na construção do futuro desejável, do modelo de mundo que elas querem experienciar. Quando é que nós resolvemos crenças limitantes? Quando é que nós resolvemos problemas? Quando eles se atravessam em nosso caminho. Porque esse movimento aqui, ó, eu tenho percebido ao longo da minha trajetória que esse movimento resolve entre 50% e 80% dos impasses. Porque ele gera alavanca, ele gera esperança, ele gera clareza, ele inclui, ele resolve muitos impasses. Então,
os bloqueios, as ausências de permissão e as crenças limitantes, nós resolvemos quando elas, tropeçamos nela. Por quê? Porque, como muitas delas são redundantes, por isso que eu digo, as terapias tradicionais, esses dias eu estava numa instituição, não vou dizer o lugar, e essa instituição é uma instituição de pós-graduação e forma terapeutas. E ele chegou para mim, o diretor lá, e falou assim, puxa, que legal isso aí, tu podia vir dar umas aulas para nós. Eu falei, mas claro, com o maior prazer eu venho dar aula aqui. E a primeira coisa que eu vou dizer para todos os teus alunos é, sabe esse papo de ir para o passado? Esquece. Não. É 2 anos, né? O curso. Não. Sim, mas quer que eu faça o quê? Né? Daí não conseguimos ainda achar um caminho. Mas eu queria aprender essas coisas novas. Então para de fazer o povo perder tempo. Quem é que diz que precisa ir para o passado para resolver problema? Entendeu? Então, quando você tira a pessoa do cárcere, a maior parte, por exemplo, quer ver uma coisa para a senhora entender, senhora Lei? Quer ver? A pessoa fala assim, eu não acredito que eu vou ser feliz e que eu vou encontrar alguém que me ame, por exemplo. É uma crença limitante, certo? Eu não conheço ninguém aqui, eu sei que eu estou batendo, mas não sei quem é que está apanhando. Tá? Não, estou brincando. Aí, ela diz uma coisa como essa. Daí passa 2 meses, ela encontra a pessoa, que ela diz que é a pessoa da sua vida, e ela quer constituir família, e ela tem certeza, eles já começam a planejar um futuro juntos e tudo mais. Eu preciso dizer para essa pessoa o seguinte, olha, tudo bem, você encontrou a pessoa, legal, muito bom, mas vamos voltar a falar sobre aquela sua crença limitante que você não nasceu para ser feliz e que ninguém ia te amar e que você não vai encontrar alguém? O que ela vai dizer para mim? Ela vai dizer assim, não, esquece, já apareceu, eu não acredito mais nisso, porque a prova está aqui, ó. Eu encontrei uma pessoa, ela realmente me ama, eu vou ser feliz com ela. Entendeu? Então, ir para o passado ficou algo sem sentido, ficou algo obsoleto. Foi superada essa ideia. Então, é isso que nós fazemos. Então, quando eu tiro a pessoa do seu cárcere, fica completamente obsoleto a maior parte das crenças limitantes, de 50% a 80% assim, pela média. Né? Então, se fica obsoleto, se eu sei que esse movimento resolve alguns impasses, eu só vou resolver depois o que ficar em aberto. E o que está em aberto eu não vou procurar. Eu não procuro. Ele vem ao meu encontro. Entendeu? Eu não procuro. Ele vem ao meu encontro. Nós não procuramos problemas. Agora, no momento em que ele atravessar no meu caminho, eu vou fornecer recursos para rapidamente elicitar, que é descobrir como foi construída a experiência, o significado que ela deu, e reeditar conteúdo, estrutura. Ok? Como é que é no caso de traumas, coisas assim, significado mais grave, né? Coisas que foram mais graves? Sim. Pode perguntar. Como é que é no sentido de traumas? Como assim? Eu não entendi sua pergunta. Desculpa. Talvez traumas de violência, traumas de infância, né? Uhum. As pessoas carregam e às vezes aquilo gerou nela uma crença limitante, uma atitude limitada. Sim. Não sei como chamar isso, né? Mas Sim. a gente vê que talvez seja o caso assim, de terapia mesmo. Eu não sei se é ou não. Tenho resolvido. Mas só para. Sim. Né, comentou agora assim, essa questão de tirar do estado atual, né? Os traumas também se aplicam daí já. Não. Esse movimento resolve muitos impasses e muitas crenças limitantes. Agora, quando há um trauma, quando há um patrocínio negativo, um bloqueio, uma coisa mais grave, você precisa ressignificar. E eu vou ensinar uma técnica muito rápida e efetiva de ressignificação. Pode parecer inacreditável, mas só que ela é multidisciplinar. Ela usa o trabalho de Lucas Derks, né, que é psicogeografia e panorama social. Ela usa o trabalho de Richard Bandler, que é modalidades, submodalidades. Ela usa o trabalho de Bert Hellinger, é uma técnica integrada, tá? Chama-se, bem simples, fornecedor e receptor. Muito simples e muito efetiva. Tem ajudado muitas pessoas com isso. Então, volto a dizer, quando há um bloqueio, uma barreira, você não procura. Ela vem até você. Aí vem até você, vou ensinar diversas maneiras de reeditar estrutura e conteúdo de experiências, que são memórias, tá? Eu vou ensinar diversas maneiras de reeditar estrutura e conteúdo de experiências. E essa técnica, bem interessante, que é mais, deixa eu fundamentar bem vocês no coaching, é dos últimos dias lá, eu vou fundamentar para que vocês saibam em que momento usar o fornecedor e receptor. Ok? E é muito, muito, bem tranquilo, tu vai ver como funciona. Aí que tá. Lembra que eu falei aquele mecanismo neurocientífico do cérebro? Sim. Focou, aumenta, focou, expande?
Então, se eu reeditar esse trauma para você e você não der mais foco a ele, o cérebro é incrível. Por falta de uso, ele começa a se desfazer. E outra coisa importante, só para vocês saberem, sabe o que vocês chamam de memória? Sabe o que vocês chamam de memória? Não existe. Não existe. Pelo menos como vocês imaginam. Só para vocês terem uma ideia, a memória de vocês, ela é pretensiosa. Olha só, a memória ela é totalmente pretensiosa, ou seja, tu tens uma série de filtros que você formou para dar significado à realidade. Então, você só enxerga... Quer ver uma coisa? Vocês vão entender. Vocês já aplicaram na vida de vocês, pessoal, Sperley Ferros? Não. Repete o que eu falei. Vocês já aplicaram na vida de vocês? A palavra aquela? O que eu falei? Exatamente, eu não falei nada. Assim, ó, qual que é a piada? A mente, essa palavra não existe, tá? É uma piada. A mente de vocês, ela é pretensiosa, seletiva. Ela só grava, ela só enxerga aquilo que ela está preparada para ver. Vocês não conseguem repetir a palavra que eu disse porque vocês nunca ouviram e não faz sentido nenhum. Também, isso nós também vamos aprender. O cérebro não sabe, só para você ter uma ideia, vocês sabem que existe alucinação? Sabe o que é alucinar, né? Quer ver uma coisa? Uma alucinação, uma brincadeira de uma alucinação. Querem ver uma brincadeira para vocês entenderem que coisa incrível o cérebro? Olhem para a mão de vocês. Agora se concentrem. Eu vou colocar um limãozinho Tahiti, bem verdinho, bem cheirosinho aqui. Agora eu vou, cortei o limão. Eu quero que vocês aproximem até do nariz assim e sintam aquele cheirinho. Imaginem o cheirinho do limão. Imaginem o cheirinho do limão. Tá? Agora peguem ele, pinguem na gota de vocês uma gotinha daquele limãozinho. Não dá saliva na boca? Não. Se você se concentrou na experiência, não saliva? As áreas do cérebro que foram usadas é exatamente as mesmas que você usaria numa experiência tradicional. Só para você ter uma ideia, esses dias aprontaram um dos nossos clientes aprontou convidou um tio para pescar e disseram assim, nós vamos pescar lá, mas tu tem que tomar cuidado, aqui em Sarandi, na região ali, só que tem que tomar cuidado que tem onça lá. E eles começaram a falar para ele, e ele era meio medrosão, sim, esse tio, né, meio medrosão, e olha, mas as onças aqui não são fáceis, eu fiquei sabendo que pegou não sei quem, não sei o quê, e daqui a pouco, falando de onça e falando de onça, esse senhor começou a alucinar a onça. Daí eu vi, é o barulho dela, eu tenho certeza que é. Sério? É. E daí ele teve uma hora que ele abriu a porta e ficou assim, olá, eu estou vendo o rabo dela, Quer dizer, entenderam? Então o cérebro, quanto mais você dá foco em alguma coisa, ele alucina, ele começa a ver coisa que não existe. Então o teu cérebro ele é extremamente pretensioso. Ele só vai ver aquilo que ele está preparado ao que quiser ver. Essa é a verdade. Segundo, uma outra coisa da memória. Além dela ser seletiva, só para vocês terem uma ideia. Teve uma patologia de um russo, que nós estudamos no livro O Poder do Hábito. E esse russo, ele está no Dropbox, esse livro também, O Poder do Hábito. E esse russo, ele tinha uma super memória. A gente fica pensando, eu queria ter uma memória muito melhor. A nossa memória é boa. O problema é que nós somos ansiosos, é por isso que a gente não consegue gravar tudo, porque a gente é ansioso. Normalmente nunca está presente. No decorrer do curso eu vou contar uma engraçada sobre essa, que eu fui contratada por uma professora de universidade, uma diretora de uma universidade, que me disse que estava com um problema gravíssimo de memória. E era totalmente ansiedade, né? Nada a ver. O médico não achava nada, não tinha nada, né? Mas, voltando ao ponto que eu estava falando, então, a memória, ela tem outra característica. Esse russo, né, ele tinha uma memória tão incrível, que ele gravava muito mais que todo mundo. Sabe qual que era o problema dele? Ele tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer as pessoas. Por quê? Porque ele via diversos rostos em uma pessoa só. Era muito subsídio. Então, a memória de vocês é extremamente pretensiosa e isso nos protege. Até, por exemplo, vamos imaginar minha mão aqui. Vamos imaginar que de um evento eu arquivei essas informações. Até para cognitivamente construir uma ideia, eu preciso pegar os pontos que mais se destacaram para poder construir a ideia. Primeira coisa. Segunda, quando você pega a informação e você bota ela guardada lá nas tuas lembranças, e você pensa, não, peraí, vou me lembrar daquilo. Não existe isso. Existe uma reedição. Por quê? Muda passou algum tempo, você já muda
muitos detalhes dessa informação. Não é mais bem assim que aconteceu. Seria mais ou menos assim, se eu pegasse esse terno aqui e colocasse no meu guarda-roupa. E vou dizer assim, daqui a 5 anos eu acesso ele de novo. Daqui a 5 anos eu vou pegar meu terno. Sabe o que teria acontecido? Fazendo uma metáfora aí, usando um comparativo com a tua memória. Quando eu voltasse no guarda-roupa, eu ia descobrir que esse terno ficou mais estreitinho, de azul ele ficou azul mais claro, que entre 2 bolsos que tinha apareceu um terceiro bolso, de 3 botões ele passou a ser 2 ou 4, entendeu? Então a memória ela tem isso, ela não é exatamente, quando você busca ela, fiado no teu estado emocional, fiado na tua maturidade, fiado em todos os outros recursos que você adquiriu na tua experiência de vida, você reedita ela. Quer saber se esse mecanismo é bom ou não? Vocês acham que esse mecanismo é bom ou ruim? O que vocês acham? Esse mecanismo é bom ou ruim? Pode falar, doutora, por quê? Mas tem mais uma coisa. Quem mais arrisca? Ó, vamos falar de uma coisa horrorosa. A pessoa perdeu uma pessoa muito querida. A pessoa perdeu um familiar, alguém muito querido, né? No dia da perda, é um trauma grande, certo? Você imagina que uma experiência ruim ou uma perda, quando você acessasse ela, você acessasse com toda a riqueza de detalhes, cores, emoção. Imagina que você acessasse, eu vou falar algo horrível aqui, né? Tomara que ninguém tenha tido uma experiência horrorosa dessa, mas a perda de um filho. Misericórdia, né? Então, tu imagina resgatar aquilo com toda a intensidade, a emoção, o brilho. A pessoa ficaria paralisada. Exatamente. Então, esse fenômeno chamado psicoadaptação também, e tem a ver também com essa questão da memória, ele te protege. Não diz assim, o tempo cura as minhas feridas, né? Então, esse fenômeno ele é de proteção, porque caso contrário, a dor seria devastadora se você acessasse aquelas informações e aqueles eventos com a riqueza absurda de detalhes. Cada vez que ela pensasse naquilo, ela paralisaria. Essa parte eu já não sei, tá? Mas eu sei uma coisa interessante, que nós vamos falar sobre isso também, que a maioria esmagadora dos nossos pensamentos, a maioria esmagadora, nós temos de 40 a 60 mil pensamentos por dia, a maioria esmagadora não vem para o nosso consciente, justamente como um mecanismo de proteção, senão nós enlouqueceríamos. Vocês já viram aquele filme lá, o do Jim Carrey, o Todo-Poderoso? Lembra que ele era Deus e teve uma hora que todo mundo estava orando para ele? Assim seria a nossa mente se nós tivéssemos no consciente todos os pensamentos. Imagina, você ergue a mão para ligar o carro, tudo que você faz no carro, uma voz fala para você. Direita, esquerda, bota a marcha, olha para lá. Você diz, cala a boca! É ou não é? Ok? Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro? Então, nós só procuramos soluções, não perdemos tempo com o passado, trabalhamos do presente para o futuro, nós não deixamos a pessoa ficar falando é só no rapport para criar uma conexão e entender exatamente o que ela está buscando, tá? Mas fora isso, ela vai te jogar as informações porque ela está perdida. Então, se você produz sentido, não tem nem que perder tempo. O que acontece nas terapias tradicionais e em alguns coaches também acontece isso. A pessoa começa a contar uma história, ela diz mais ou menos assim, usando uma outra metáfora. Eu estou perdido, vem que eu quero te mostrar, me dá sua mão. E daí ela entra no labirinto lá, né? E diz assim, olha aqui onde é que eu estou. Eu estou perdido no labirinto. E daí o coach ou o terapeuta, pai, agora eu também estou. É piada, né? Mas é o que acontece. É o que acontece. Acontece ou não acontece? O objetivo é tirá-la de lá e não entrar junto no labirinto. Você não precisa perder tempo, você precisa produzir sentido. É isso que você vai fazer. Tá bom?